dia, bom dia. Deu uma chuva gigante ontem aqui. E aí tá tudo molhado. Então, bom dia, Sandro, Feliz Natal. Tudo de bom mesmo. Beijo na família também. Marcelo. Todos os médicos acordados. Muito bom, caros colegas. E aí eu já tô na esteira, porque realmente não tem como andar hoje. A estrada tá um barro só. Ou seja, se eu sair daqui agora, eu volto vermelho igual sei lá o que. Salia, bom dia. Nossa senhora, hoje é uma junta médica. Vou ter que falar com os colegas, né? Não é bom dia. Mas até quando chove é bonito. Ali atrás tá a academia, depois eu vou mostrar pra vocês. A gente vai dar um rolê lá. Então, deixa eu ver se dá pra ver. Não, dá pra ver só até a piscina. A gente vai mais tarde lá. Então, o que nós vamos falar hoje? Bom giorno. Aqui vou cortar cabelo nada. Eu vou ficar igual o Valderrama. Já decidi. Cabelo do Mr. Santos. Vamos lá. Como melhorar a bursite de quadril? Difícil, né? A bursite de quadril é uma das bursites mais difíceis da gente resolver, porque justamente a articulação do quadril é uma das mais estáveis. Então, se você tem uma bursite de quadril, significa que você fez alguma coisa traumática ou não que conseguiu criar impacto, né, nessa bursa. Agora, o que é bursite? Vocês sabem? Vocês sabem o que é uma bursa? E uma vez eu lembro que eu vi uma moça corrigir outra falando: não é bursa, é bulsa. Então você está com uma bursite. Não, é bursite mesmo. Bursa é o nome por uma bolsa que você tem em pontos estratégicos das articulações. E elas servem para diminuir o impacto quando você tem movimentações. E aí, em algumas situações, esses impactos eles são muito frequentes, e o que acaba acontecendo é que essa bolsa ou essa bursa ela se lesiona e ela inflama. E a dor que você tem é como, vai lá, quem gosta de ver as comparações com o carro, coloca lá, comparação com o carro, check. É como se tivesse quebrado o amortecedor do seu carro. E você começa a não só perder parte do que é a função dessa bursa, mas como você começa a ter dor por conta da compressão dela. E uma estrutura que devia amortecer o movimento, ela te faz sentir dor por conta dele. Isso é muito importante porque, teoricamente, a bursa ela machuca para a articulação, ela fica íntegra. Vou te dar um exemplo. Se você tem uma bursite no ombro, por exemplo, é porque você vai ter que tomar cuidado, senão seu tendão do bíceps ou da cabeça longa do bíceps, que insere lá no tubérculo supraglenoidal, ele está sendo machucado. Ele provavelmente vai romper. Melhor machucar a mursa do que o tendão.
E quando você tem dor na bursa, você diminui o que são os impactos naquela região. Quando é no quadril, a mesma coisa. Só que, como eu falei para vocês, o quadril é uma articulação extremamente estável. Então não é fácil você fazer uma bursite de quadril. Você precisa judiar bastante dele. E claro, se a gente está fazendo lesão de alta energia, então significa que também não vai ser uma lesão pequena, não vai ser uma lesão tola. E aí, o que melhor você vai fazer é físio. E físio, ela vai entrar com o que a gente chama de medidas físicas de analgesia. Então o fisioterapeuta ele vai usar compressa, gelada, ou quente, ou contraste. Vai usar corrente elétrica para poder trabalhar melhor a articulação do quadril. E claro, nesse caso de uma bursite, você vai ter que dar repouso para que ela possa cicatrizar. Então é muito comum, por exemplo, você pegar corredor, o corredor faz uma bursite de quadril, mas ele não quer parar de jeito nenhum. Putz, aí a gente tá na roça. Por quê? Porque quer dizer que ele não vai tirar o fator promotor. E se ele não tira o fator promotor, esquece a possibilidade de melhora. Você não vai conseguir ter um desempenho satisfatório para que você tenha uma cicatrização que seja capaz de te tirar da dor. E é uma lesão que te obriga a ter muita paciência. E por que isso? Porque se você tiver uma lesão, né, dessa magnitude e você mantiver, mesmo que pequenos impactos, tá, você vai criando uma bursite crônica, que depois ela para o processo cicatricial pela metade e não deixa você recuperar completamente. Aí você vira aquela pessoa que fica com uma dor crônica e sempre vai ter algum movimento que você é incapaz de fazer. É ruim isso, né? Aliás, eu acho bem ruim. Não é muito legal. Então o melhor, Adriano, é a gente fazer físio quanto antes, tá? Porque a bursa é muito resistente. Então no começo você tem uma dor insidiosa. Vem, vai, piora, alivia, suportável com salvas de intensificação e te dá a sensação que pode ser que aquilo melhore sem que você tenha uma atitude mais drástica em relação a isso. Mas não é o que realmente acontece. Ótima pergunta, Peixoto. Como que treita nessa ressaca? Eu acho que essa é uma das perguntas mais relevantes. Porque todo mundo vai ter uma ressaquinha. Ou porque bebeu, ou porque dormiu pouco, ou porque festou muito. E aí fica difícil realmente de você criar, de você ficar na sua rotina. Mas entenda que a ausência de rotina não necessariamente vai significar uma ausência de atividade. Tá aqui no sítio, tudo muda, né? Eu não tenho minha bicicleta aqui, né? Era para ter uma bicicleta aqui, mas eu não consegui trazer porque não coube no carro. Então talvez eu vá até São Paulo para buscar e volte essa semana algum dia, porque estamos 2 horinhas de São Paulo, então dá para ir bem. Mas o horário da casa é diferente, o horário das meninas está diferente, né? E também não dá pra sair acordando todo mundo, né? Lá no meu apartamento, teoricamente é mais fácil porque eu saio do quarto, fecho a porta
vou para a sala e fecho as portas de vidro. Então dá uma isolada na acústica. E aí eu consigo manter, né, o pessoal lá confortável. Aqui não, aqui é muito aberto, muito silencioso. Então até eu falando aqui, o pessoal vai acabar escutando. De verdade, é muito silencioso. Vocês estão escutando os passarinhos, né? E assim, melhor que eu te falo é logo que você acordar. E assim, se ir treinar frio, tipo, acordou por roupa e ir fazer musculação, não vai ser uma coisa nem agradável, nem que tenha algum desempenho suficiente para justificar seu esforço. Então, o que eu te recomendo? Situações como essa, como aeróbio, elas começam a ficar interessantes, porque aí você faz seu aeróbio, tem seu aquecimento, e aí a partir disso você consegue ter uma disposição um pouco melhor para você conseguir treinar. Ah, mas eu não treino bem de manhã. Muitas pessoas não treinam bem de manhã. Aliás, só mulher treina bem de manhã e assim, tem algumas que ainda assim que não. Mas se a gente olhar na população, homem, esmagadora maioria, 90%, detesta treinar de manhã. Mulher, o contrário, esmagadora maioria, gosta de treinar de manhã, se sente melhor. Existe relação com que é a rotina do dia. A mulher, por conta do estradiol, é um ser mais metabólico. Então ela tem mais endurance. O processamento de energia dela é melhor. Só que em compensação, ela não tem tanta força, né? Pensa que a mulher é um carro de corrida. Ela tem muita potência e pouco torque. Isso quer dizer que em situações de privação energética, ela acaba sendo privilegiada, porque ela consegue processar a energia de uma forma mais eficiente. Então realmente ela vai treinar melhor de manhã, descansada, principalmente na fase pré-ovulatória e ovulatória. Já o homem, ele é um trator, pouca potência, muito torque, então ele tem muita força. Logo, ele não vai conseguir fazer um processamento otimizado de energia que seja capaz de fazer com que ele tenha a força que ele tem no final da tarde logo pela manhã. E ele vai sentir muito essa diferença. Ele vai perceber que à tarde, por exemplo, ele agacha, sei lá, com 300 quilos. E de manhã ele vai passar perrengue para agachar com 100. Ô caramba. E aí o que acontece? Como não é um horário seu preferencial de treino, o que é o ideal é você fazer um bom aquecimento. Então quando você faz um bom aeróbio antes, você mobiliza gordura, você mobiliza triacilglicerol. É como eu falei pra você, eu faço aeróbio de manhã porque pra mim é conveniente, tá? Mas se você me perguntar, não é o horário que eu gosto de treinar, eu gosto de treinar à noite. Só que à noite eu tô arrebentado. E aí, muitas vezes eu perco o desempenho porque eu quero terminar logo, eu quero subir e ficar com as meninas, quero deitar com a Roberta, quero ficar jogando papo pro ar com ela. E a academia acaba me enchendo o saco, né? Porque aí é irresistível pra mim olhar pra tudo que eu tenho que fazer naquele treino, né? Que é uma coisa que você não deve fazer, né? Então, o meu treino mais longo é o de ombro e peitoral. Eu treino para deltoide e ombro em geral. Então, encolhimento ombro,
desenvolvimento anterior, crucifixo inverso, remada para tronco superior, na máquina, elevação lateral que o Júlio me ensinou, e elevação unilateral, 6 exercícios para ombro. Para peito eu faço 4, então são 10 exercícios. Fora o aquecimento de abdominal, eu gasto uns 10, 12 minutos para fazer abdominal todo dia, antes do treino, né? E assim, quando eu estou no terceiro exercício de ombro, eu estou pensando que eu vou terminar ombro e vou ter mais 4 de peitoral. E dá uma desanimadinha, né? Não tem jeito. Aí, isso à noite pra mim é fatal. Mas de manhã, quando eu acordo bem cedo, eu olho no relógio e falo assim, sobra tempo. Então se sobra tempo, eu vou fazendo. O meu problema eu já descobri, é horário. Eu detesto treinar com horário, detesto. A menos que eu saiba que eu vou fazer uma coisa pontual e rápida, né? Mas, por exemplo, um dia que eu vou treinar ombro e peitoral, eu tenho 1 hora justa para treinar, puta, eu treino com raiva. Eu treino puto. Eu vi uma pergunta, né? Final da tarde. Eu tô falando da minha rotina, né? Minha rotina não existe treino à tarde. Treino à tarde eu tô de tarefa, eu tô atendendo, eu tô resolvendo pendência, eu tô trabalhando que nem um louco. Então, treino à tarde pra mim é algo que não existe, né? Agora, se você for pensar em ideal, se você falar em ciclo circadiano versus treinamento, o que é o ideal, né? Aí você vai chegar a algumas conclusões. Por exemplo, o que você acha na literatura sobre isso? Que de manhã cedo, logo ao acordar, é o melhor momento para você treinar exercícios aeróbicos, metabólicos. Estou fazendo esteira. Tem uma esteirinha aqui no sítio. Então, nessa esteirinha que eu tô, que é uma esteira, bem simplesinha, tá? Tô fazendo bem na manha, com uma elevaçãozinha bem bobinha, bem de boinha. Então de manhã acordar, exercícios aeróbicos. Depois, na hora do almoço, exercícios que necessitam de cognição. Então, por exemplo, lutas, dança, onde você precisa pensar o movimento que você vai fazer. Exercícios de força no final da tarde. Então, sei lá, vamos supor, um cara que tem tempo para treinar e que é lutador, né? Esse cara, ele acordaria de manhã, faria o aeróbio, treinaria luta na hora do almoço e faria musculação no final da tarde. Essa seria a rotina, se a gente fosse obedecer o ciclo circadiano ideal. Ó, pro meu aeróbio, eu mantenho uma frequência de 100 a 110, né? Para eu realmente aquecer, eu não me exaurir. Por isso que eu faço 1 hora, né? Aí eu jogo o volume para compensar a intensidade do aeróbio. Então o que você vai fazer nessa ressaca? Você vai acordar a hora que teu corpo deixar. Só que assim, você tem que despertar, você tem que levantar a hora que você despertar. Não dá pra você fazer aquele, vou dormir mais um pouquinho. Se você fizer esse vou dormir mais um pouquinho, você vai levantar todo cagado. Por quê?
Principalmente quando esse dormir mais um pouquinho passa das 9 da manhã, o cortisol que você libera esse horário, é um fator neurotrófico. Então ele vai ajudar a despertar seu cérebro. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que tuchar de neurotransmissor, principalmente serotonina, para você conseguir voltar a dormir. E aí você vai acordar lá pelas 11h30, meio-dia, com serotonina até a tampa, o que é ruim. Por quê? Você vai ficar letárgico. Então você vai querer comer, mas você não vai estar com fome. Você vai ter dormido mais, mas você vai acordar mais cansado. Isso daí já aconteceu com vocês. É o que a gente chama de síndrome do domingão. Você abre o olho, nem tão cedo assim, vai. Umas 8h20 no domingo. Aí você fala, domingo, vou acordar 8h20. Ah não, pra quê? Então, volta a dormir. Aí você levanta 15 para meio-dia, todo cagado. Aí você tá na hora do almoço, mas você quer comer, mas não tá com fome. Você senta para assistir TV, você começa a zapear o canal, porque tudo te incomoda, tudo te enche o saco. É essa sensação. É essa nhaca, entendeu? A única coisa que tira essa nhaca mesmo é você reequilibrar a sua liberação de neurotransmissor. E o que faz você dar esse reequilíbrio? O exercício físico intenso. Que aí você volta a aumentar adrenalina e noradrenalina, como catecolaminas, para acelerar sua frequência cardíaca, para ajustar sua glicemia. E você acaba aumentando noradrenalina no sistema nervoso central. E aí vem a sensação de bem-estar. Aí você treina no domingo, tipo, das 11h30, meio-dia e meia, aí você fala, nossa, saiu aquela nhaca. Aí vira outro domingo. O problema é para você ir treinar. É aí que entra a questão da motivação versus a disciplina. Não ache que você vai ter motivação o tempo inteiro. Você vai ter 10% do tempo. Sério, a cada 2 semanas é um dia só que eu treino motivado. O resto eu treino porque eu tenho que treinar. E aí o que acontece? Eu treino e me sinto melhor. E aí o que você percebe? Que a motivação vem da disciplina e não o contrário. Então tudo que você precisa fazer é ser capaz de pôr uma roupa e ir treinar. Se você for capaz de fazer isso, pronto, tá tranquilo. Você dá conta de treinar em qualquer ressaca. Porque em boa parte, a ressaca ela é um processo do sistema nervoso central e não periférico. Não é que o teu músculo não está bem, teu cardio não vai responder, não é nada disso. É simplesmente que você está se sentindo cansado, está se sentindo inato. E essa sensação de falta de aptidão, ela realmente é castrativa em relação ao que você precisa fazer do ponto de vista físico. Então o que você vai fazer? Você vai arranjar um jeito de fazer um acordo com você que haja o que houver. Você vai botar um shorts, uma camiseta, um tênis, você vai chegar na academia. Nem que seja para você sentar na academia e ficar olhando. Chegou na academia, ótimo. O que você vai fazer? Você vai subir numa esteira e você vai andar um pouquinho. Subiu na esteira e andou um pouquinho, pensa que você vai fazer um exercício. Aí depois você faz outro exercício para complementar esse primeiro. E quando você vir, você terminou o treino. É assim que a gente faz, por etapa, tá? Você não pode olhar a obra inteira. Você tem que dissecar ela em tarefa e fazer uma tarefa por vez. É assim que você faz as coisas, tá? Se você não fizer dessa forma, dificilmente você vai conseguir. Por quê? Porque você sempre vai vislumbrar o que é o esforço total, vai imaginar o trabalho que dá para você fazer isso e vai acabar esmorecendo antes de nem mesmo tentar.
Então, no good. No good. Aqui no sítio eu tô me poupando de atividade, mas assim, tem o telefone do consultório que eu tô atendendo os pacientes, né? Acreditem ou não, teve gente que me mandou exame dia 25 de dezembro. Louco isso, né, meu? A galera fica mesmo preocupada. Eu acho legal porque tanta coisa pra pensar, né? Descansar. Não, a pessoa ela tá preocupada com o desempenho dela dia 25 de dezembro. Eu acho bom, eu acho, pra mim significa gente compromissada, eu fico feliz. Claro que eu tenho que parar meu descanso pra ir ver o que tá acontecendo. E todo mundo tem direito a um descanso, né? Principalmente ininterrupto, né? Se você interrompe, não é descanso. E não existe isso de férias intermitentes, né? Não, eu tô no processo de férias intermitente. Eu descanso 2 horas, trabalho 1. Só que é aquela coisa da lei da compensação, né? Você vê uma coisa que você gosta, mesmo que você tenha que trabalhar, aquilo vale a pena que você faça. E aí, a tarefa que eu tenho feito, eu tenho me dedicado à leitura, trabalhando isso daqui, né? E eu acho que isso é um exercício muito bom aí pra, inclusive para eu voltar a estudar as matérias que eu preciso. Hoje eu consigo ler, né, entre fazer as coisas com as crianças e parar, almoçar, dar risada, né? Ontem a gente saiu pra jantar, fomos lá na Campininha. Jantamos na Campininha, lá no Ilha Pub. E lá do Beto. Abraço, Beto. Bom descanso pra você. Mas eu consigo ler uma média aí de 250 páginas por dia. Então é um ritmo bom. Dá pra terminar um livro de 500 e poucas páginas em 2 dias e meio. Tranquilo. E é legal que essa informação ela fica concisa, né? Porque eu não consigo fazer isso na minha semana de trabalho. Eu tenho que ler ali 50, 100 páginas por noite. E aí eu vou lendo a prestação. E muitas vezes, até a tua ideia voltar ao que você está lendo, você já perdeu parte daquele conteúdo, entendeu? Então, eu gosto de me direcionar para a leitura e, ler até acabar. Eu não gosto de ficar com coisa pela metade por conta dessa questão da interrupção de ideia. Por isso que muitas vezes eu faço anotação quando eu estou estudando, para guardar questões em relação àquilo que eu estou lendo, né? E ter essas ideias claras para mim. Você entendeu o que você vai fazer? Vamos lá. Oi, Saliha. Então, acho que a flexibilidade metabólica é uma coisa que a gente tinha que fazer uma live para você me explicar exatamente qual que é a tua opinião sobre isso. Por quê? Eu já vi pessoas diferentes falarem coisas absolutamente diferentes em relação a isso. Então eu vou te dar alguns exemplos do que eu já ouvi. Flexibilidade metabólica em relação ao tipo de nutriente consumido. Então existem pessoas que elas têm a mesma capacidade de processar gordura que tem de carboidrato. Então, mesmo você alterando
o que é a macroestrutura da alimentação desse indivíduo, você não tem prejuízo de resultado. Embora eu ache que isso na realidade aconteça em pessoas com um bom condicionamento físico, né, é notório que um ou outro paciente ele se apresente não treinando e com a mesma facilidade. Só que qual a característica desse paciente? Ele não é um paciente glutão, então ele come pouco. E o fato dele comer pouco faz com que ele, comendo carboidrato ou gordura, né, o desempenho dele em relação ao que você vê de exame laboratorial, ele seja muito semelhante, pequeníssimas variações, né? Se é uma época que ele come mais gordura e mais gordura de fonte vegetal, você vê uma melhora de triglicérides, uma melhora de HDL. Se você vê que é uma época que ele come um pouco mais gordura animal, você vê um aumento discreto de LDL, né? Você vê um aumento discreto de insulina, pode ter um aumento de GF1 associado. Aí você tem flexibilidade metabólica em relação ao exercício, né? Então o sujeito que ele não precisa fazer aeróbio, que ele ganha condicionamento mesmo fazendo musculação. Isso é inesperado? Na verdade não. Tem muita gente que o estímulo metabólico da musculação já é suficiente para que ela tenha um desempenho bom. E isso tem relação com a qualidade mitocondrial da pessoa, isso na minha opinião. Ou seja, ela tem um volume de mitocôndria robusto, ela não precisa fazer tanta biogênese, então o exercício que ela fizer já vai contar como estímulo metabólico. Outras pessoas não são assim, e mesmo fazendo horas e horas de aeróbio, elas não vão conseguir o mesmo desempenho enzimático que uma pessoa que tem essa adaptação. Que é uma das coisas que quando a gente olha no universo competitivo, a gente vê que diferencia muito as pessoas. Porque apesar de você conseguir chegar num bom resultado com uma pessoa que não tem essa vantagem enzimática, metabólica, né, a estrutura de físico é diferente. Com uma pessoa que tem uma boa capacidade enzimática, ela metaboliza muito bem a energia, sem fazer reserva, o que acaba acontecendo é que essa pessoa, ela precisa de menos restrição para chegar num físico mais exuberante. E o físico mostra isso, né? Você vê que a forma física da pessoa, a muscularidade da pessoa, ela é diferente, ela tem uma densidade, ela tem um roundness, ela tem um formato muscular que é mais protegido. Por quê? Justamente porque você não precisou fazer tanta restrição. E mais, porque você não precisou fazer o exercício até o ponto de extenuação, Salia, que é uma coisa importante. Uma coisa é você ativar o músculo para que ele se desenvolva. Outra coisa é você passar desse ponto e usar o músculo como um gastador de energia. E quando você usa o músculo como um gastador de energia, o que acaba acontecendo? Esse músculo gastador de energia, ele acaba respondendo menos ao estímulo de se modificar, de se adaptar, de se ajustar. E aí você tem uma função dividida. Você está exigindo dele que ele gaste o excesso de energia e ele paga o preço de não fazer um ajuste completo, um desenvolvimento completo. O que significa ao longo do tempo? Que você está fazendo um músculo que ele está crescendo ou está se desenvolvendo a 60%, 70%, talvez 80% da capacidade total dele. Você sempre vai estar comendo um pouco dessa capacidade para ele gastar energia. E existem as pessoas que não têm capacidade nenhuma. E aí o que você tem? Você tem uma pessoa que tem que comer pouco e treinar muito
para ficar num condicionamento mediano. E o que é o problema dessa pessoa? O problema é que o adequado para ela seria você estabelecer zonas-alvo. Por quê? Porque assim você diminui o excesso e você dá um estímulo específico para aquilo que ela precisa fazer, economizando quantidade de exercício e diminuindo a necessidade de restrição. Só que quando você pega uma pessoa que faz restrição e muito exercício há muito tempo, mudar essa chavinha vai fazer com que ela ganhe peso, que ela se descondicione rapidamente. Então é muito difícil fazer isso. Muito difícil. E o ideal é o quê? É que você passe por um período de destreinamento, onde você tire o exercício e a restrição alimentar, mas normalmente a gente não tira ao mesmo tempo. A gente primeiro tira o exercício, depois tira a restrição alimentar, para já voltar com o exercício na sequência. E aí, o exercício limitado por essas zonas-alvo. E tenta fazer um reset dessa pessoa, né? No sentido da palavra, um resetting, né? Uma reconfiguração do que é a capacidade física orgânica dela. Tem algumas coisas que funcionam como um reset natural. Então, por exemplo, processo de saúde e doença. O cara tem uma infecção grande, aí ele tem que ficar parado de cama, aí naturalmente ele não vai treinar, não vai comer direito. Tá? Ele tem uma proteção, que é um hipotireoidismo induzido pela infecção, né? Que o corpo ele induz um hipotireoidismo para se proteger, né? Numa situação de agressão. Se ele mantém a tireoide dele funcionando no mesmo passo, a única coisa que vai acontecer é ele morrer mais rápido, né? Por isso que o pessoal... Houve uma pesquisa de uso de GH em paciente grave internado. E o que se descobriu? Que esses pacientes morriam mais. E por que aumentava a taxa de letalidade? Bom, eu expliquei para vocês já isso. Primeiro porque o GH ele provoca um hipertireoidismo pequeno, mas fisiológico. Ele aumenta a transformação de T4 em T3. E segundo, que ele bloqueia a função do cortisol endógeno, bloqueando uma enzima que chama 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase tipo 1, que é o que transforma a cortisona inativa em cortisol ativo. E essa situação de aumento de velocidade metabólica para o paciente grave, ela é deletéria, né? Por quê? Porque lá o teu metabolismo tem que estar bem lentinho para dar tempo de você se recuperar. E aí você se recuperando, a coisa funciona melhor. O que mais? Flexibilidade metabólica. Vamos pensar. Falando de dieta, falando de treino. Eu acho que um grande exemplo de flexibilidade metabólica e como isso funciona, é um grande laboratório, é a mulher. Por quê? Durante um período de 28 dias do ciclo menstrual, ela apresenta situações hormonalmente completamente diversas. Logo depois da menstruação, quase nenhum hormônio, o que diminui força, resistência, capacidade física em geral, e velocidade de metabolização de nutrientes. Depois, no pico da ovulação, você tem um aumento gigante na capacidade de endurance, de metabolização, de disposição de força, para depois, na fase pré-menstrual, você tem uma época de transição, e que muitas vezes ela é atrapalhada, não por conta de uma... da questão hormonal em si, mas os efeitos colaterais ela liberar quantidades maiores de progesterona, que apesar de ser um androgênio,
ele vai dar sensação de cansaço, mal-estar, dor na mama, retenção de líquido, sensação de peso no baixo ventre. E é claro, se você não estiver se sentindo bem, dificilmente você vai performar bem, né? Isso é uma realidade. Então, a gente tem que ter muita cautela quando a gente vai lidar com isso. Por quê? Tem algumas pacientes no consultório que a gente tem 3 tipos de dieta diferente, que a gente tem com o treinador uma combinação de fazer dentro de uma proposta de microciclo ondulatório, de periodização ondulatória, determinados microciclos que são mais ajustados à fase pós-menstrual, a fase pré-menstrual e a fase ovulatória, tanto para preservar a mulher nas situações onde ela está numa condição de maior depressão, quanto aproveitar o que ela tem de performance numa situação onde ela está com maior aptidão, tá? Sempre motivado pelo estradiol. Então acho que para fazer um resumão bem básico, né, seria isso. Mas esse é um assunto bem legal. Aí fica aí o convite. Um dia, se puder, a gente abre aqui. Aí você me fala o que é o teu conceito de flexibilidade metabólica. E a gente avança nesse sentido. Vai ser bem legal. Essa ali, mandaram um ultrassom de tireoide. Muito legal. Doutora Sandra, como você indica atividade física aeróbica para indivíduos com a severa de joelho e anaeróbico para idosos que se recusam a ir à academia? Olha, questão de trabalho, né? Então, osteoartrose de joelho, a primeira coisa que você tem que fazer é que, se ainda tem um pouquinho de cartilagem, o aquecimento ele tem que ser maior do que o treinamento. E o que faz você melhorar a cartilagem? Né? Tudo aquilo que faz você concentrar a água na superfície cartilagínea, ela é positivo, tá? E o que faz isso? Deslizamento. Então a cartilagem, primeiro que quando o médico ele olha a cartilagem, pessoal, ele enxerga um tecido que é um compósito. Na parte mais perto do osso tem mais célula, na parte mais perto da superfície tem muito pouca célula e tem muita água. Porque é isso que o condrócito faz, ele concentra a água com muita eficiência. Então toda vez que você movimenta a sua cartilagem, você desprende moléculas de água da superfície dela. É assim que é a lubrificação normal. Para uma pessoa que tem osteoartrose severa, se ela tem alguma cartilagem, o que você faz? Você vai fazer um aquecimento que vai demorar 25, 30 minutos para um treino de força que vai durar 10, 15. Agora, se você não tiver essa possibilidade, aí a gente vai usar outros recursos, como por exemplo a eletroestimulação, que não é o ideal, mas muitas vezes é a única coisa que a pessoa tolera, ou muitas vezes é o que ela aceita. Agora, quando a gente tem um idoso que não quer ir à academia, né, significa também que a capacidade física dele não vai ser muito, muito grande. Então, nesse momento, é a hora que o profissional de educação física ele entra como um profissional da área da saúde. E aí ele tem que sentar e aprender um pouquinho com o fisioterapeuta. Por quê? O fisioterapeuta ele está acostumado a fazer reabilitação na pessoa, em casa, acamada, né? E ter a experiência de criar um processo de treinamento numa rotina em que a pessoa não precisa se deslocar. Então, exercício para
populações especiais, né? Então a gente fala idosos, principalmente, como esse caso que você fala, né? É uma coisa que o cara ele precisa se especializar, precisa estudar. Então, tem a minha amiga lá da UFRJ, a Ingrid, que tem um curso com o Belmiro de treinamento para populações especiais. É importante o cara ter essa noção, não é uma coisa fácil. Você vai aprender até o jeito de você abordar o idoso. Não é a mesma coisa você chegar para uma pessoa que treina, que está motivada. É uma população diferente, uma população resistente, sente muita fadiga, né? Não tem uma percepção confortável do esforço, né? Então é todo um conjunto de senões. E aí você tem que ter experiência. Eu acho que é importante esse outro lado da moeda, né, do profissional de educação física, ele acompanhar um pouquinho um fisioterapeuta por conta da questão da debilidade física. Vai trazer para ele uma sensibilidade maior. Porque é a mesma coisa que você querer botar um carro de corrida dentro do trânsito da cidade com um piloto de corrida. Você pode até fazer esse piloto de corrida e ensinar um taxista a dirigir na pista. Mas quando você vai para a cidade, o piloto de corrida tem que sentar no banco do lado e aprender com o taxista como é que você dirige na cidade. Eu acho que é essa a metáfora que é importante também para o profissional de educação física. Ele sentar para estudar com um cara que está acostumado a reabilitar. E ele dosar, aprender a dosar o nível de estímulo, de estresse, né? O nível de demanda que ele cria para aquela pessoa, né? O caminho que eu falo para vocês é de trabalhar junto, pessoal. A maior experiência que eu tive na minha carreira foi acompanhar atendimento de outros médicos nas especialidades deles. Mesmo que eu não fosse fazer reumato, hemato, onco, né? Isso melhora a tua sensibilidade. Porque às vezes você tem um paciente que ele não se enquadra na queixa que ele está te colocando, né? Mas ele não é um paciente de outra especialidade, ele é um paciente seu. E você ter essa habilidade, essa sensibilidade, ela vai te ajudar a conectar o paciente com você e fazer com que você tenha sucesso na sua proposta terapêutica, tá? Então, hora de trabalhar junto, tá? Isso é bem importante. Vamos lá. 50 minutos. Vamos dar uma rolê no sítio? Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Bom, bem-vindos ao sítio Krasnaya Zvezda, que em russo quer dizer estrela bonita. Vovó e Fifi, bom dia. Vovô, bonitinho, estão dando a volta na casa. Vamos lá. Então aqui, área interna nossa, onde a gente faz lanche da tarde. Aqui os quartos. Quarto do meu irmão e o meu quarto. Fechado, porque a dona TT ainda tá nanando. Agora eu vou mostrar pra vocês, não tá pronto ainda, né? O pai mandou fazer agora. Então a gente tem uma piscina. Para depois do treino. E atrás de mim é a academia. Então aqui é a piscina, né? E o que é legal? A gente tem um aquecedor solar que faz troca de calor. Então aquela manta lá em cima preta, ela capta o que é a calor do sol, né? E recircula na piscina. Vamos ver a academia? Vocês estão curiosos?
Essa daqui, academia exclusiva do Paulo Musi, que nem meu pai gosta de falar, tá? E ali, meu reflexo, chegando para mostrar para vocês a academia. Vamos entrar por aqui, ó. Então tudo que tem aqui foi cuidadosamente escolhido, tá? Mas como é minha academia, eu vou me dar o direito de entrar sem sapato. Então, piso emborrachado, tem algumas coisas da piscina que a gente está arrumando ainda. O meu supino original, a primeira máquina que eu treinei na vida, né? Então ela está aqui como um símbolo, né? E agora, parte da aparelhagem que a gente começou a equipar. Então são máquinas da Tonus, né? Que estão adaptadas aí para um uso doméstico, mas vocês veem a robustez da máquina, né? Não tem balanço, não tem jogo, ela é firme, né? Cadeira extensora, cadeira flexora, um rack de agachamento. Aqui, que o Júnior da Action Gym, ele passou pra gente, que é um GBA pra gente fazer glúteo, abdômen, dorsal. Anilhas, né? Aliás, dumbbells, né? Pra gente poder fazer as variações que sejam necessárias. Leg press, um sissy squat, mais peso, e um posterior de coxa. Então assim, uma coisa que vocês já viram, a minha academia ela tem mais aparelho de perna do que aparelho de tronco, tá bom? Então isso diz alguma coisa para vocês. Claro que não está completa, faltam alguns aparelhos. Um supino inclinado articulado, uma mesa Scott, esse crossover aqui que, cara, é a máquina que eu mais gosto, tá? Por quê? Porque ela tem as polias variáveis, né? Então você pode usar desde baixo até em cima, e ela tem engatado nela um Smith Press de ângulo reto, tá? E tudo isso você tem em uma máquina só. Então, teoricamente, se você está com essa máquina aqui, né, você faz tudo. Você faz peito, costas, ombro, faz perna numa boa. Consegue fazer aí seus agachamentos stiffs, né? Exercícios que façam isso. Essa remada aqui também é sensacional. Você tem um cabo em cima, você tem o cabo reto aqui, tá? Então dá para você fazer todas as puxadas e todas as remadas. Um conjuntinho de barra nosso, e aqui uma maquininha de peitoral dorsal, que ajuda a gente a fazer o arremate, né, do treino de peito, do treino de dorsal, né, e vai muito bem. Ainda falta coisa na academia, né, ainda não está completa. Vocês estão me vendo o cabelo do Mr. Santos? Esse é meu cabelão, Mr. Santos, todo encaracolado. Mas eu tenho cabelo de anjinho, mas só o cabelo, viu? Só o cabelo. Deixa eu fechar aqui. E assim, vocês viram, a academia ela tem mais exercício de membro inferior, de perna, do que necessariamente de tronco. Por quê? Tronco você se vira, você consegue fazer numa boa. Não é uma dificuldade tão grande assim para você fazer tronco. Agora, membro inferior, principalmente com carga, é complicado, né? Então, você precisa ter várias máquinas. Aí você fala assim, pô, mas você tem aqui uma mesa flexora e ao mesmo tempo você tem uma cadeira flexora. Então, é diferente, tá? Se você sabe usar, é diferente. É a mesma coisa que você falar, por exemplo, mas um Fusca é a mesma coisa que uma Ferrari. Do ponto de vista de carro, de transporte, você tem razão. Um Fusca e uma Ferrari são absolutamente o mesmo carro. Ou então, uma caminhonete e um carro de passeio são absolutamente a mesma coisa. Sim, do ponto de vista de levar você até aqui ou até ali, de fato é a mesma coisa. Agora, a questão é, existe aqui o propósito. Então, quando você vai lá e faz uma cadeira, uma mesa flexora, né, você está fazendo a flexão do joelho com o seu quadril estendido. Quando você usa uma cadeira flexora, você está fazendo a flexão do joelho com o seu quadril fletido.
Isso, por mais que seja uma diferença pequena, quando você está trabalhando em altíssima intensidade, isso faz diferença sim. Né? Tem uma diferença grande. Né? Ali você consegue fazer o encurtamento máximo porque você permite que haja junto a extensão do quadril. Então você faz a flexão do joelho com a extensão do quadril, né? Por movimentação ativa do posterior de coxa. Aqui você faz, só que você faz na cadeira flexora, você vai fazer a flexão máxima do joelho ali, ele vai estar numa situação onde você vai estar com seu quadril fletido, então você não vai fazer ela tão distal, vai ser um estímulo mais proximal. Então ajuda você a ficar com aquele flexor de coxa, né, ele é gordinho embaixo, perto do joelho. Olha que legal, vê se dá pra ver. Teve cavalinho, ó. Nasceu potrinho essa semana, ó. Olha que bonitinho o potrinho. E essa visão que a gente tem aqui. Lá está o cavalo do meu pai. Esse é o cavalo do Dr. Paulo. Ele de longe assim, não parece grande, mas vocês estão vendo que ele é maior do que o palanque da cerca. Esse cavalo é gigante, é um cavalão. Então é isso aí. Eu mais tarde não, agora eu vou treinar, né? E eu filmo alguma coisa pra vocês aqui do treino. Hoje é treino de... Eu ainda não decidi se eu vou fazer braço ou se eu vou fazer perna, mas acho que eu vou fazer perna hoje. Né? Ontem eu treinei dorsal, fazer braço hoje que é muito repetitivo. Aí eu treino uma perninha, fica gostoso. E perna não adianta, perna eu tenho que treinar sozinho mesmo assim, não tem muito como me ajudar, porque é carga, né? É uma coisa que eu aprendi com o Rogério, com o Ziad, e tem que ter, entendeu? Então é isso. Cabelo do Mr. Santos, encaracolado. Vocês não sabiam que tinha cabelo encaracolado, né? É verdade. Eu passei muito tempo fazendo ele ficar liso. Ah, enchi o saco. Agora você modo Valderrama. Foda-se. Mas essa jean ainda vai terminar, ainda tem coisa que falta vir pra cá. E aí eu vou começar a mostrar pra vocês qual que é o objetivo também de ter uma jean aqui. Né? É de mostrar pra vocês que com pouco recurso você consegue ter conforto. Né? Acho que uma das coisas que... Ai, que delícia sentar na minha mesa Scott. Uma das coisas que a gente aprendeu nessa confusão toda, né? Foi que nós precisamos estar preparados. Né? Então, do nada, você tem aí situações que vão afastar a gente da academia. Isso foi muito ruim para quem gosta de treinar. Né? Então, você parar sua rotina física no meio de uma pandemia foi tão ruim quanto a própria pandemia. Né? E agora estão saindo os estudos, né, o resultado dos estudos, né, e que mostram o que foi o resultado de tudo isso final, né, e de uma forma preliminar, né, foi péssimo para exercício, péssimo, né. Mas eu já falei para vocês no podcast lá do Renato Cariani com o Júlio, né, que eu não vi nenhum profissional de educação física ser consultado, né, nesse processo. Eu não vi nenhum médico do esporte ser consultado. Tinha meio dúzia de idiota que queria tocar o pânico na população e falaram umas merda e umas groselhas, que como era a voz do mainstream, né, era a opinião alheia, né, acabava tendo um bando de gente batendo palma. Mas é foda, ser medíocre é assim, né? Ser medíocre você se vende por aplauso. E não presta serviço nenhum, né? Então eu vou, junto com o Luiz, da Tonus, da Fitcondo, com o Júnior, da Action Gym, a gente vai mostrar para vocês como vocês podem montar um facility, um serviço de você treinar na sua casa mesmo. Né? E, claro, aqui a gente construiu para isso, né? Então é uma outra proposta, uma coisa mais ajustada, né? E
Mas eu consigo mostrar para vocês algumas coisas que a gente consegue fazer assim com pouco recurso, tá? Combinado, pessoal? Então, enquanto durar 4G aqui, a gente se fala, beleza? Beijão para vocês. Que vocês tenham um ótimo dia, né? E a gente se vê, porque banha não tem calendário. Vocês estão ligados, né? Que não tem calendário? Não tem calendário banho de jeito nenhum, nem GPS. Né? Eu tô aqui, eu tô só vendo a banho. Beijo pra vocês.